Olá pessoal, nessa quarta aula a gente vai falar um pouco agora sobre previsão do tempo, né? Como a gente faz a previsão, quais são os parâmetros que a gente vai olhar, os principais fenômenos que atuam aí sobre a região do país e sobre a América do Sul, ok? Então a gente precisa primeiro definir o que é tempo e o que é clima, né? Tempo, na verdade, é o estado da atmosfera num determinado momento, que pode ser interpretado sobre as escalas convencionais, que pode considerar a atmosfera como quente, fria, úmida, seca, calma, tempestuosa, limpa ou nublada, né? Entre outras denominações que a gente pode ter aí claramente ao longo aí dessa análise aí de previsão do tempo que nós iremos fazer. E clima? Clima, geralmente, ele é definido como o tempo meteorológico médio, ou mais precisamente, como a descrição estatística de quantidades relevantes de mudança do tempo meteorológico num determinado período, né? Que vai de meses a milhões de anos. Então, por exemplo, a gente tem aí, quando a gente for falar sobre prognóstico climático, a gente tem o El Niño e o Laninha, por exemplo. Então você sabe que quando tem o estabelecimento desse fenômeno, ele vai ficar aí pelo menos 6 meses atuando aí sobre o planeta, na região aí do planeta, e você vai ter aí a mudança de características de tempo de forma média em determinadas regiões. Algumas regiões durante o El Niño apresentam um período seco muito mais prolongado, ou durante o período chuvoso não chove como deveria, né? Fica mais seco que o normal. E também, se você tiver um El Niño, né, algumas regiões vão apresentar chuvas acima do esperado. Então, clima a gente fala é, observando aí já uma escala de tempo maior, enquanto a previsão de tempo a gente está falando aí 10, 15, 16 dias mais ou menos. De 1 a 16 dias hoje é o horizonte mais ou menos médio que a gente vai na previsão de tempo. Quando a gente já está falando na escala de mês, na escala de trimestre, a gente já está falando sobre clima. Então essas duas definições elas são bem importantes para a gente entender mais ou menos aí o que a gente deve olhar e o que a gente deve perceber, né, quando for fazer a previsão de tempo ou a análise climática, ok? Depois a gente retorna aqui a essa figura, a gente vê claramente aqui é, nessa análise sinótica aquelas quatro regiões que a gente já ouviu falar antes, né? Isso é bem importante, eu sempre estou revisitando algumas figuras porque a gente tem que ter bem fixo quais são os locais que a gente tem que analisar e quais são os fenômenos que atuam nesses locais para a gente ter uma melhor acurácia aí na previsão do tempo. Então, por exemplo, aqui na região R4, a gente vê que a representação dela seria Santa Maria, né? Essa figura aqui. E a gente nota que praticamente não tem grandes diferenças da chuva durante o ano. Isso me diz o quê? Isso me induz a perceber que tem vários fenômenos que atuam ao longo do ano que mantém um padrão meio que definido, meio que constante de chuvas sobre essa região. Claro que tem alguns períodos que chove mais, tem alguns períodos que chove menos, mas a climatologia representada por essa figura de Santa Maria, ela mostra que a gente tem praticamente aí uma não definição de uma escala aí de um período chuvoso do período seco. Agora, quando a gente vai para a região R5, né, também aqui a região R6 e a região R7, a gente nota claramente que a gente tem um período chuvoso que ele inicia aqui no final do ano, lá para outubro, e vai até março do outro ano. Então você tem uma definição bem lógica aí, né? Você tem 6 meses que apresentam chuvas se elevando, que seria o ano hidrológico, né? A transição aí de outubro, novembro, dezembro de um determinado ano a janeiro, fevereiro e março do outro ano. E você também tem aqui no meio um determinado período seco, né? Que seria aí uma transição por um período de inverno, por assim dizer. Então, quando você está analisando, se você está na metade do ano, você já sabe que a região R5 ela não tem tantos fenômenos aí que possam ocasionar chuvas. Claro que vai ter uma ou outra frente que vai avançar e pode interagir aí em São Paulo e trazer uma chuva significativa, mas você nota claramente aí que você tem essa definição.
Então, quando chegar lá no período chuvoso, né, começou setembro, a gente já está começando a olhar quais são os fenômenos que podem aí trazer chuvas para essa região R5 e atingir aí essas principais bacias do Sim. Tucuruí também a gente vê um período chuvoso bem definido aqui, e também aqui na região de Paulo Afonso, né? Claro que os totais nessa região do semiárido eles são menores, mas você vê que existe uma lógica aí de um período seco junto com logo depois um período chuvoso. Então a gente tem que notar quais são esses fenômenos que interagem nessas regiões para a gente ter aí uma melhor noção do que analisar, em qual período analisar, ok? Depois a gente tem aí, ainda dentro dessa análise sinótica, a gente também está revisitando essa figura, né? A gente vê aqui a climatologia, ela nos mostra claramente o que acontece. Então, quando chega em setembro, né, os sistemas eles começam a trazer aqui sistemas de baixa pressão para a região central do país, e essa região aqui ela começa a apresentar o aumento da precipitação. Então, outubro também ele segue com esse aumento da precipitação, e a gente já começa a observar aqui a possibilidade de formação de um sistema aqui claramente que ele tem a orientação entre a Amazônia e a região central e a região sudeste do país. Então, esse sistema ele fica mais bem definido aqui, ó, já novembro, a gente nota claramente, aqui dezembro também a gente nota. Então, janeiro até janeiro ele ainda se estabelece bem. Depois ele começa a desintensificar, né? E ele começa a dividir essa chuva, que fica mais localizada aqui na região sul do país e depois aqui mais na região do extremo norte do país. Esse sistema aqui, em outubro e novembro, dezembro e janeiro, a gente já começa a perceber que existe uma tendência de formação de zonas de convergência, que ela geralmente possui essa orientação, né, entre a Amazônia, que é uma região que a gente tem uma baixa pressão aí ao longo do ano, e também aí a região da costa do Sudeste. Então, quando você tem uma passagem e você acaba conectando, né, a baixa da frente fria que está na costa do Sudeste junto com essa baixa que está na Amazônia, você forma um corredor de umidade. Esse corredor de umidade a gente chama ou zona de convergência de umidade. Depois de 3 dias vira a zona de convergência do Atlântico Sul, também conhecida como zona de convergência da América do Sul. Na literatura você encontra essas duas nomenclaturas. Então, quando a gente começa ali já a partir de abril, a gente já começa a notar que o período seco vai se estabelecendo e a gente vai esquecendo um pouco, né, dessas análises aí para a região sudeste. Então a gente se preocupa mais com essas chuvas chegando até o sul de São Paulo. Então você tem aí mais essa concentração. Claro que essas regiões que eu estou falando são regiões de interesse, né? Porque você vai ter chuva ali na região do extremo norte, da região norte, mas ela não é região de interesse. Então você tem essa chuva aí voltando aí para a região sul do país e ela se concentrando. Então, basicamente essas chuvas são chuvas de frente, chuvas de complexos convectivos de média escala. Mais à frente a gente vai ver mais ou menos como esses fenômenos funcionam. Então, quando chegar ali a partir de setembro, volta essas chuvas aí na região central do país. E isso é importante você começar a notar nos modelos, porque se você tiver essa chuva, ela não se formar e não trazer chuva, provavelmente você vai ter o atraso do período chuvoso. Então, em vez de outubro você já começar a ter a formação desses canais de umidade entre a Amazônia e a região sudeste, né, a costa do sudeste, como setembro foi seco, você não tem umidade suficiente disponível no solo, então você acaba atrasando aí o período chuvoso em mais ou menos 15 dias a um mês. Então, em vez de começar em outubro, ele começa ali pela metade de novembro, por exemplo, e você tem essa formação aí ao longo dos próximos meses, ok? Então, para a gente começar a falar um pouco aí dos principais sistemas que provocam chuva no Sim, a gente tem aí os ventos alísios e o sudeste, né, que são esses ventos aqui, que eles têm aqui, né, durante o verão, eles têm essa configuração. Então ele vem aqui mais ou menos da região do Atlântico. Quando ele chega nessa região aqui, ele acaba encontrando com os Andes e acabam curvando. Essa curva ajuda a formar o que a gente chama de jato de baixos níveis, né? Esses jatos eles acabam convergindo aqui
na região sul, por exemplo, e trazendo muita chuva para a região. Então, o que os alísios do Sudeste eles fazem basicamente é transportar uma determinada quantidade de umidade que você tem disponível em cima do Oceano Atlântico para cima do continente. E a disponibilidade dessa umidade junto com a formação de outros fenômenos, como o JBNL, jato de baixos níveis, eles acabam concentrando e trazendo muita chuva para determinadas regiões. Então, durante o verão aí você tem essa formação aqui como mostrado nessa figura A, e durante o inverno o que acontece é que eles acabam ajudando mais as eólicas, né? Então você tem aqui os ventos soprando, né? Eles acabam ganhando uma intensidade maior e eles acabam ficando mais flat, né? Não tendo tanta variação na velocidade do vento, e isso acaba melhorando a performance das eólicas. O tanto, né, que você nota o aumento aí da performance das eólicas durante o inverno no hemisfério sul, indo ali até outubro, novembro. Então, o fator de capacidade delas aumentam bastante na região nordeste do país e elas acabam performando bem. E em alguns momentos durante esse período, né, você vai perceber que durante o dia a carga do Nordeste, por exemplo, pode ser totalmente atendida só pela geração das usinas eólicas. Então você nota claramente que tem esse padrão aí bem definido ao longo do ano, ok? Um outro sistema também que ele é um pouco difícil de ser detectado dos modelos atmosféricos, porque ele é um fenômeno rápido. Ele dura em média aí de 3 a 36 horas e ele causa muita chuva, principalmente na região sul do país. Então aí estão dois fenômenos, né, que a gente chama, aí duas figuras mostrando o mesmo fenômeno, o famoso complexo convectivo de mesescala, né? Que na verdade o que ele é? Ele é um tipo especial de nuvem, né? Que ela tem um formato quase circular e basicamente ela provoca muita chuva em pouco tempo. Então, qual é a melhor forma de detectar a formação de um CCM? É no dia a dia você está olhando imagens de satélite, por exemplo, lá no canal 12, né, do GOES, ou no canal 15, lá no CPTEC. Então você começa a perceber que começa a surgir uma nuvem, por exemplo, nesse formato aqui que a gente tem na figura da direita, e você percebe claramente que esse tipo de nuvem ele acaba ganhando destaque porque ele traz muita chuva em um determinado período curto. Então, por exemplo, nessa questão aqui ele pegou bem, né, parte das bacias do Uruguai, que fica mais ou menos aqui, bacia do Iguaçu e aqui também a região próximo a Itaipu. Então trouxe muita chuva em pouco tempo e você acaba tendo uma resposta muito rápida dos fenômenos aí nesse período. E vale salientar que se ele encontrar um solo mais úmido, então essa resposta é muito mais rápida do que normalmente a gente tem aí no sim. Então você acaba elevando. Então começou a formar esse fenômeno, você está olhando ali a sua imagem de satélite, por exemplo, a cada 30 minutos ou a cada hora. Então no dia a dia você consegue perceber esse tipo de formação e fica de olho. Olha, então daqui a 1 ou 2 dias eu devo ter a resposta nas vazões nessa região. E que provavelmente os modelos do SMAP eles demoram um pouco a pegar esse tipo de fenômeno, porque ele vai primeiro esperar ter o valor da chuva observada na região para depois projetar, já que uma vez dificilmente os modelos meteorológicos vão pegar esse tipo de fenômeno, até porque ele acontece muito rápido e os modelos eles acabam sendo rodados, né, a cada 6 horas. Então você não pega, se o fenômeno estiver dentro desse intervalo de 6 horas, quando você colocar a próxima rodada, os dados de entrada já não mostram mais uma possível configuração desse fenômeno, ok? Outros fenômenos que a gente tem, né, que a gente nota que atuam aí sobre o Brasil, são os ciclones e as frentes frias. Ciclone ele é um fenômeno atmosférico em que os ventos giram em sentido circular no hemisfério sul, né? Em sentido, na verdade, horário no hemisfério sul, tendo o centro dele uma baixa pressão. E a frente fria, na verdade, ela é a borda desse sistema, né? Onde você tem um avanço de uma massa de ar fria
em movimento ou ela fica estacionária em determinado período, por exemplo, se encontrar um bloqueio ou alguma coisa. Então, nessa figura aqui A, né, essa frente fria, você nota claramente que a gente tem um sistema de baixa pressão, ele está girando e está empurrando essa massa de ar fria aqui em direção à região do Oceano Atlântico e também em direção à região do Equador. Então, o que acontece é que você acaba formando toda essa banda aqui de nebulosidade, e essa formação aqui dessa banda de nebulosidade, por exemplo, acaba trazendo muita chuva para essa região. O interessante notar é que quando essa frente ela consegue avançar, chegar na região do Sudeste, geralmente durante o verão, ela consegue conectar com a região da Amazônia, aí você tem a formação das zonas de convergência, tanto de umidade como a zona de convergência do Atlântico Sul ou da América do Sul. Então, esse fenômeno ele é mais fácil de ser detectado nas imagens de satélite dos modelos, porque ele vai ter uma característica assim bem definida. Você tem uma baixa pressão, essa baixa pressão ela está tendo um movimento aqui, por exemplo, horário, e na borda da frente dela, né, na borda dela, você tem a formação aqui de uma frente fria. Essa frente fria ela vai avançando com essa massa de ar frio e acaba levantando aí as nuvens e formando chuva. É o que a gente vê aqui na figura. Então, a frente fria, a gente tem aqui a baixa pressão. Esse aqui é o que a gente chama de frente oclusa, né? Já está acontecendo a mistura de massa de ar. Aqui a gente tem a frente quente, da mesma forma que essa frente ela está trazendo o ar frio aqui avançando e gerando essa nebulosidade. Esse ar quente que na frente ele também está sendo empurrado em direção ao sul, né, do planeta aí, ao Polo Sul. Então você está gerando essa frente quente. E o que acontece é que quando essa frente fria ela está avançando aqui ao ar mais frio, ele levanta esse ar mais quente e na borda acaba gerando essa nebulosidade, e a geração dessa nebulosidade geralmente traz aí o que a gente chama de cúmulos nimbus, né? A gente viu nas aulas anteriores que ela é uma nuvem de desenvolvimento vertical, ele acaba desenvolvendo-se muito ao longo aí da atmosfera, passando aí de 5, 6 km de altura, e na região tropical ela pode chegar a 16, 18 km de altura tranquilamente. E esse CB traz muita chuva em um intervalo de tempo, e ao longo que essa frente fria ela vai varrendo aí, né, sobre a região sul do país, sudeste, né, chegando ali até o sul da Bahia, na época aí do verão, você pode ter aí a formação de chuva sobre essas regiões, e uma chuva aí bem definida e bem consistente, né? Trazendo aí uma recuperação grande do armazenamento de água do solo e também aí um escoamento superficial e consequentemente elevando as vazões bem aí em determinada região, por exemplo. Ok? E também esse fenômeno ele é bem fácil de ser detectado porque você consegue perceber pelo menos esse sistema de baixa pressão aqui claramente nos modelos meteorológicos. Então, com 2, 3 dias você começa a perceber claramente como é que vai funcionar esse sistema, ok? Outra coisa também que a gente tem aí sistemas que podem provocar chuva, né? É o que a gente chama de linhas de estabilidades e sistemas convectivos alongados, né? Então, a linha de estabilidade ela é uma zona de estabilidade, na verdade, na qual uma série de tempestades são dispostas em forma de linha. Então, por exemplo, nessa figura aqui do sul, você vê claramente que você não tem uma frente atuando, mas você tem essa nebulosidade aqui atuando claramente, e você tem aqui vários sisteminhas que estão atuando. Então, você tem a formação de várias nuvens aqui ao longo dessa linha que trazem uma chuva aí bem definida para a região. Esse tipo de fenômeno ele se assemelha muito aí com o CCM na questão do tempo, né? Ele tem uma determinada duração aí de 6 a 36 horas, e também eles acabam provocando uma chuva, e também eles não são facilmente detectados nos modelos de previsão de tempo, ok? O outro também é o que são os sistemas convectivos alongados, né? São praticamente CCMs que possuem um formato parecido a uma elipse. Então você vê que ele não tem aquela definição do sistema bem arredondado. Então ele se forma, traz uma chuva em um determinado período aqui de tempo,
e essa chuva acaba avançando aí para regiões, por exemplo, sul do país. Esses sistemas aí que eu estou falando, eles geralmente atuam muito na região sul. Por isso que quando a gente viu lá o gráfico de Santa Maria, a gente viu claramente que não existe um período seco ou um período chuvoso bem definido. Então isso me diz o quê? Que qualquer época do ano eu posso ter esses sistemas atuando e esses sistemas influenciando bem as chuvas na região sul do país, por exemplo. Ok? Outro sistema aí que a gente tem é o famoso VECAN, né, que são os vórtices ciclônicos de altos níveis. É uma área onde os ventos na mais alta atmosfera eles giram no sentido horário. Quando eles giram nesse sentido horário, o que acontece é que eles acabam criando uma alta pressão na superfície. Então você pode notar aqui, ó, você tem aqui o VECAN atuando, você pode notar que não tem nuvem nenhuma no centro dele. Porém, o que é que acontece? Com a entrada de uma frente, esse VECAN ele acaba aqui ajudando a formar a umidade nas bordas. Então, ó, você tem aqui, ó, ele está girando essa alta pressão, ela em baixos níveis está jogando aqui a umidade nessa direção. A frente passa, acaba convergindo essa umidade e você tem a formação de nuvens e de chuvas nessas regiões. Então, nessa figura da direita, você vê claramente o VECAN aqui com o sentido do giro. Em baixos níveis, ele está girando ao contrário, né? Está girando no sentido anti-horário. Lembra daquela figurinha lá na aula anterior que eu mostrei a alta e baixa pressão? Quando eu tenho uma baixa pressão em altos níveis, eu tenho uma alta pressão em baixos níveis, né? Próxima à superfície. Então, acaba jogando aqui, ó, a umidade toda para a região sul ou sudeste do país, né? Nessa figura da esquerda, a gente vê a umidade na região aqui caminhando para a região sudeste do país e na figura da direita ela se concentrando aqui mais na região sul. Então você acaba trazendo muita umidade e você acaba tendo muita chuva. Então quando às vezes a gente está aqui trabalhando no setor, a gente percebe que alguém comenta, vai ter um VECAN no Nordeste. Então você nota claramente que esse VECAN ele vai ter essa função, né, de trazer umidade que está lá no Nordeste e no Norte, principalmente na região da Amazônia, e jogar essa umidade para a região Sul ou Sudeste do país e aí trazer uma chuva bem características para essas regiões, ok? Outra coisa também que a gente tem aí, né, uma característica bem definida é a que a gente chama famosas ZACAs, né, Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida como Zona de Convergência da América do Sul. Na literatura você vai encontrar essas duas nomenclaturas. E também aí a famosa Zona de Convergência de Umidade. Se eu não me engano, a ZACOU, né, a ZECOU, ela deixou de ser utilizada a nomenclatura. Então, a partir de um determinado momento, o pessoal começou a utilizar só as ACAs para fazer essa caracterização. Mas, basicamente, elas são definidas como da mesma forma. Por exemplo, é uma banda de nebulosidade e precipitação com orientação noroeste-sudeste, né, que se estende desde o sul e leste da Amazônia até o sudoeste do Atlântico Sul. Então, você vê claramente que ela vem aqui, ó, desde a Amazônia, passa pela maior parte do país e vai aqui até o Atlântico Sul. E geralmente ela está associada de um lado com a formação aqui de uma frente fria que passou, acaba conectando um pouco aqui com a baixa da Amazônia e você tem aqui no meio a formação dessa zona de convergência ou de umidade ou do Atlântico Sul. E atrás desse sistema você nota que forma assim uma alta pressão em baixos níveis. Então você acaba concentrando toda a nebulosidade nessa região e claramente você vê que ela atua muito durante o verão, né? Ali a partir de outubro indo até fevereiro, março. Por isso que você vê uma sazonalidade bem definida na região de Lavras lá, quando a gente olhou ela como referência na região R5. Então, durante o verão chove muito nessa região e durante o inverno é bem seco nessa região. E basicamente é a formação das acas aí que interfere muito na definição desse período chuvoso ou desse período mais seco nessa região. Claro que quando a gente tem as formações de El Niño e Laninha, você tem interferência nesses fenômenos, por exemplo.
Quando você tem um laninha, você tem uma tendência a diminuir a formação de zacas, a intensidade e a formação delas. Por quê? Porque você não tem tantas frentes avançando aí sobre a região sul do país. Então fica mais seco, claro que eu estou falando do laninha clássico, né, o laninha calônico. E fica mais seco, você tem uma diminuição dessa formação e você acaba tendo aí o atraso do período chuvoso na região. Mas geralmente você tem a formação de uma ou duas aí zacas durante esse período ou do determinado mês. Mas também o laninha ele vai interferir dessa forma, né? Atrasando a formação desses sistemas e do período chuvoso na região central do país. Ok? Um outro fenômeno, né, que ajuda bastante aí, principalmente na região nordeste e norte do país, é a zona de convergência intertropical. Na verdade, ela era uma área que circunda a Terra, próxima ao Equador, onde os ventos originários do hemisfério norte eles se encontram aí com o hemisfério sul. Então você tem aqui, os ventos alísios, eles estão indo em direção à região equatorial e os ventos aqui também alísios do norte, eles também estão indo em direção à região equatorial. Quando você tem o encontro desses dois ventos alísios, tanto do sul como do norte, você tem a formação aí da zecite. E essa zecite, ela tem uma variabilidade, né, anual bem clássica. Então, ela tem uma variação é, anual que ela segue o movimento do Sol. Então, quando o Sol está mais no hemisfério norte, ela tende a ficar acima aí da linha do Equador. E quando o Sol ele está com seu movimento aparente, ele está caminhando para o hemisfério sul, a zecite acompanha e traz mais chuvas aí durante esse período. Mas existe um atraso aí mais ou menos de 1 mês e meio nessa perseguição que a zecite faz. Então, o que acontece? Quando as TSMs aqui, né, a temperatura da superfície do mar do Oceano Atlântico Norte, ela está mais quente que o normal, a zecita ela acaba se posicionando mais ao norte. E essa posição acaba interferindo nas chuvas na região de Belo Monte e Tucuruí, por exemplo. Então você tem uma formação menor de chuvas nessa região e você tem aí uma diminuição, claro, das vazões nessa região. Ok? Alguns anos atrás, né, se eu não me engano, 2 ou 3 anos atrás, hoje é 2020, então 2018 mais ou menos, 2017, Tucuruí não chegou a verter. Então ele não chegou a verter por vários fatores, mas um dos fatores foi que a zecite ela estava mais ao norte e acabou não trazendo tantas chuvas aí para a região de Tucuruí. Então os reservatórios não conseguiram encher bem lá nesse período, ok? Já quando a gente tem a zona de convergência intertropical, né, mais ao sul, isso me diz que eu tenho aqui uma temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico Sul mais quente. Então acaba atraindo a zecite mais para o sul e ela acaba interagindo aqui, ó, bem em cima da região do semiárido nordestino e a região entre Belo Monte e que seria ali o leste do Pará e a região do estado do Tocantins, que representaria aí a bacia do Tucuruí. Então esse movimento acaba trazendo a zecita um pouco mais para essa região e acaba aí ajudando na formação de chuvas e trazendo mais chuvas sobre essa região. Claro que do dia a dia você está olhando aí, né, as imagens de satélites e você consegue identificar claramente a zecite como uma banda de nebulosidade que está aqui sobre essa região, próximo à região da linha do Equador, ok? Um outro fenômeno aí que é bem interessante, né, que acaba também trazendo muita chuva aí para a região norte do país, principalmente Belo Monte do Tucuruí, são as ondas de lestes, né? Ele é um fenômeno meteorológico formado na área de influência dos ventos alísios, então ele se forma ali próximo a zecite. Ocorre próximo realmente à linha do Equador e à zona de convergência intertropical, né? A famosa zecite, né? E ela desloca-se aí, né, em direção ao leste, de leste para oeste, do oceano para o continente, provocando chuvas fortes e volumosas. Então, geralmente essa onda de leste ela começa aqui pela África, ela vai ganhando força e ela vai interagindo aqui
com a região, né, do Oceano Atlântico ganhando umidade, ganhando nuvem, ganhando várias coisas, calor latente, e ela vai caminhando aqui em direção à região aqui norte e nordeste do país. Então ela acaba adentrando aqui ao continente e você tem aqui, ó, a formação de chuvas sobre essa região, pegando bem aí a região de Tucuruí e a região de Belo Monte. E geralmente ela está associada também com a passagem aqui de uma frente. Ó. Você pode ver, ela acabou esse sistema de baixa pressão liberando a atmosfera sobre o país e essa frente aqui conseguiu atingir aí a região de Pernambuco, Alagoas, por exemplo, né? Chegando ali até a Paraíba. Quando isso se forma, geralmente as frentes elas conseguem adentrar ali e chegar até o sul, centro da Bahia. Mas quando você tem uma onda de leste, você pode ter aí, se coincidir com a passagem de uma frente, essa frente chegando a atuar já mais ali em cima, chegando até a região da Paraíba, ok? Outro fenômeno também que a gente esse fenômeno é muito conhecido aí no país, que é chamado os rios voadores, que o pessoal conhece bem, são jatos de baixos níveis, né? O que são jatos de baixo nível? São correntes, né, de jatos, são regiões onde os ventos eles estão mais fortes, o ar ele tem vento aí forte e ocorre na atmosfera de alguns planetas, né, incluindo a Terra. Então, basicamente, o que é? Você tem aí os alísios interagindo aqui com o Oceano Atlântico. Esses alísios eles tendem a seguir aqui essa orientação em direção à região da Amazônia. Quando chega aqui, eles encontram a barreira natural, que é os Andes, né? Isso eu estou falando em baixos níveis da atmosfera, estou falando próximo ao solo. Então, quando esses ventos alísios eles chegam na Amazônia, eles acabam ganhando aqui mais umidade. E essa umidade ela é transportada para a região aqui, tanto da Argentina como aqui a região central do país. Então, esses três pontos aqui são os três pontos que a gente tem de preferência da formação desses jatos e a formação de sistemas que provocam chuvas. Então, basicamente, você tem um transporte de umidade vindo da Amazônia, né? Então, a Amazônia ela fornece umidade para esses ventos. Esses ventos transportam essa umidade e chegam à região de São Paulo, aí, por exemplo, que seria essa seta do meio. O interessante notar é que se você pegar o globo todo, você vai perceber que as regiões próximas aos trópicos de Câncer e de Capricórnio são regiões desérticas. A única região que se destaca que não é deserta é a região aqui de São Paulo, onde você tem a vegetação de Mata Atlântica, entre outros tipos de vegetação. Então isso é bem interessante. Por que não é deserto? Porque esses jatos de baixos níveis, eles ajudam a transportar essa umidade e ajudam também a formar esse sistema de chuva, e onde você tem água e você tem solo com bastante recurso aí, você tem aí a formação de florestas e a formação aí de outros sistemas que acabam recarregando essas chuvas e acabam trazendo aí um florescer maior dessas florestas, desses outros sistemas aí ecológicos, ok? Então esses jatos de baixo nível geralmente eles gostam de atuar aí muito durante o inverno e também durante o verão não tanto porque acaba passando as frentes, mas durante o inverno ele ajuda muito a ter esse tipo de formação. Então é ficar sempre observando, né? E como é que você vai caracterizar esses jatos? Olhando aí como é que está o transporte de umidade via satélite. Então você está olhando as nuvens via satélite e você está vendo aí esse sistema se formando. E quando você observa no modelo meteorológico, no campo de precipitação, você vê claramente que você vê a formação de aglomerados aqui de chuva, assim, nessa região aqui, ou nessa região aqui mais ao sul. Então você vê claramente como se fossem ou de formato de uma elipse ou de formato circular. Então você vê claramente a formação desses jatos de baixos níveis. Quando você está olhando alguns outros fenômenos, por exemplo, como a frente fria, você nota como se fosse uma banda de chuva. Você nota como se fosse uma linha assim de chuva. Então você consegue diferenciar claramente a formação desses sistemas. Além do que, quando você olha o campo dos ventos, você vai notar aí ventos mais fortes, né? Vai aparecer mais coloridozinho lá
nos mapas meteorológicos, ok? Outro fenômeno, né, que na verdade ele não provoca a chuva, né, ele ajuda a tirar a chuva do país, é o famoso bloqueio atmosférico, como que nós estamos passando agora, né, nesse mês de agosto de 2020. Eles podem se formar, na verdade, em qualquer época do ano, mas para a América do Sul eles são mais frequentes durante os meses de outono, inverno e primavera, né, sendo menos frequentes no verão. Mas teve um episódio muito interessante, né, da formação de um bloqueio aí em 2015, que durou muito tempo, e também aí em dezembro de 2018, né, que pegou o mercado bem de surpresa, que ele se formou ali entre dezembro e janeiro e durou aproximadamente 45 dias. Ele se formou mais ou menos nessa região aqui. Então, aquelas frentes que a gente esperava, né, que elas avançassem aqui sobre a região sul e trouxessem chuva, a formação da zona de convergência na região aqui central do país, eles acabaram não se formando. Então, as chuvas ficaram mais restritas aqui à Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai. Então, o que aconteceu, né, nos períodos chuvosos, onde você espera, né, que tem aí durante o verão a recarga dos reservatórios, você acabou não tendo. E isso impactou o preço. Então, no momento que você deveria ter os preços mais baixos do ano, que é o verão, você teve os preços mais altos. E quando chegou no inverno, pelo uso das térmicas e outras coisas, o reservatório acabou chegando bem. E quando esse reservatório chegou bem, no momento que você esperava o aumento do preço, o preço foi menor do que o esperado ali durante a época de verão. Então você teve uma inversão. Normalmente o maior preço é durante o inverno e o menor preço é durante o verão, porque você tem aí o aumento das vazões e a recarga dos reservatórios, principalmente da região sudeste, ok? E aqui também você nota claramente uma região mais seca, que também está associada aí a um bloqueio atmosférico do dia 30 e também aí no dia 31. Então, quando a gente vai analisar aí, né, falando agora mais de mapas meteorológicos, essa aqui é a forma que eu gosto de analisar, né, o que eu gosto de observar, né. Eu gosto de ver aí, independente dos modelos, eu gosto de ver, né, esse mapa aí, que mostra o da esquerda o campo de pressão atmosférica, que a gente vê claramente onde estão os sistemas de alta pressão, os sistemas de baixa pressão na previsão. Aqui, ó, baixa pressão. E tá vendo toda essa linha aqui verdezinha? Essa linha verdezinha representa aqui uma taxa de precipitação em milímetros por hora, né? Que é isso aqui. Então quer dizer que eu tenho a frente, eu tenho aqui na verdade o ciclone, né, nessa região, e aqui eu tenho a frente fria atuando, né? Então eu tenho a formação dessa nebulosidade. Se esse sistema tivesse um pouco mais acima, você poderia ter aqui, ó, a formação de chuvas nessa região. Então eu estou observando aí mais ou menos o que está acontecendo, né? E depois o que eu gosto de observar é como é que está a formação de chuvas, como os modelos mostram. Então você tem aqui, ó, uma formação de chuvas bem definidas aqui nessa região, mais ao norte do país, pegando bem, por exemplo, aqui próximo a Sobradinho. Isso aqui vai ter uma resposta no modelo depois. E mais aqui no sudeste e sul você tem um tempo mais seco aí diariamente. Então, basicamente, como é que eu analiso, né, essa minha previsão? Eu pego alguns campos, a gente vai ver mais campos à frente, olho primeiro onde estão os sistemas de alta e baixa pressão e olho qual é a resposta desses sistemas na chuva. Então, você vê claramente aí como é que tem esse tipo de formação. Então, isso vai te identificar. Onde você tem sistemas de alta pressão, você tem aí um impedimento do desenvolvimento de nuvens e, consequentemente, a redução da chuva. E onde você tem sistemas de baixa pressão atuando, por exemplo, nessa região aqui, você tem claramente aqui um favorecimento da formação de chuvas sobre essa região. Outro campo que eu gosto de analisar muito é a anomalia aí do geopotencial, que é essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês da esquerda, onde a gente vê claramente, olha, o que você olha nessa figura, claramente, é o que? Você tem que perceber onde está esses sistemas aqui mais azulados. Tudo que for azul quer dizer que é um sistema de baixa pressão que está atuando sobre essa região, e tudo que for vermelho é um sistema de alta pressão que vai inibir a formação de chuvas. Então, se eu tenho baixa pressão, você tem a possibilidade de formação de chuvas,
e o desenvolvimento das nuvens. Se eu tenho alta pressão, você tem a possibilidade de inibição aí das chuvas e, consequentemente, a redução dessas chuvas. E se você notar claramente aqui, né, você tem aqui uma atmosfera neutra sobre essa região e, basicamente, você não tem aqui um parâmetro bem definido. Mas quando a gente olha lá a figura anterior, aí, ó, a gente vê que a gente tem um sistema de baixa pressão próximo à superfície. Então, você vê que condiz aqui com o aumento das chuvas na região. Ok? E aqui mostra claramente esse sistema de baixa pressão atuando. E aqui também o que você nota é que tem uma espécie de neutralidade, né? Por exemplo, se essa região aqui em vermelho, né, que eu estou circulando agora, ela tivesse mais próxima aqui da costa, provavelmente você teria o estabelecimento de um tempo mais seco e o impedimento da entrada das frentes aí nessa região. Então você está olhando aí, você está localizando esses sistemas de alta e baixa pressão e está vendo mais ou menos onde você pode ter chuva ou não. E depois aqui eu estou olhando, né, o mapa em 250, né, milibar, que seria em alta atmosfera, e eu estou vendo aqui, ó, as regiões onde eu tenho, ó, esse sinal aqui, mais amarelo ou mais vermelho. Isso aqui são as correntes de jatos em altos níveis. Então, se eu tenho aqui a formação desse jato aqui e essa região está aparecendo com valores de velocidade do vento alta aqui, ó, ele está me mostrando isso. Isso quer me dizer o quê? Que como eu estou retirando o vento, né, o ar da alta atmosfera muito rapidamente, esse ar ele tem que ser recomposto pelo ar que está mais abaixo. Então eu estou retirando o ar de cima da atmosfera e esse ar de baixo ele está subindo. Então essa subida desse ar, se você tiver umidade suficiente, você gera chuva. E essa região aqui é uma região que está propícia à formação de chuva aí nos próximos dias. Então é ficar de olho mais ou menos. Claro que você tem que acompanhar juntamente com esse mapa aqui, ó. Apesar de você ter um jato aqui bem formado, o que você nota claramente aqui, ó, é que você tem apenas pouca chuva. Mas sendo que ao longo aí, né, dos dias, você pode ter a intensificação desse jato e os dias mais à frente, claro, você está olhando aí, nesse caso como exemplo, eu estou só dando um dia de previsão, mas você está olhando um pouco mais à frente, né, mais dias para ver o que é que vai acontecer, ok? E aqui também tem outros mapas agora do Cosmo, né, também que eu gosto de olhar. Aqui a gente tem essa mesma figura aí da direita, né, o vento em 200, né? Lá era 250, aqui é em 200. A gente tem aqui a formação do jato, essa região com vento mais forte. Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês também é que eu gosto de olhar muito isso aqui, ó, esse mapa de temperatura do ar, linhas de corrente em 500 HPA. Então esse mapa eu gosto muito para ver onde está essa banda aqui de umidade, que são esses aí em tom de lilás em tons de azul. Então, onde eu tenho umidade em 500 níveis da atmosfera, provavelmente eu tenho a formação aí de chuvas sobre a região. Então, eu tenho aqui a formação de chuvas nessa região, mesmo tendo aqui acontecendo, ó, eu tenho um sistema aqui, ó, de alta pressão em médios níveis. Então, eu estou propenso a acontecer chuvas sobre essa região. Então, um dos campos que eu mais gosto de olhar é a umidade relativa em 500, porque se eu tenho umidade relativa em 500, quer dizer que a minha nuvem ela se desenvolveu até a metade da atmosfera. E isso me diz que é uma nuvem relativamente grande e que pode trazer uma chuva sobre a região, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula aí sobre previsão do tempo. Claro que são noções iniciais. Ao longo aí desse curso eu vou acrescentando provavelmente mais aulas, mas nesse primeiro momento serão apenas 5 módulos que a gente vai ver, ok? Obrigado pela participação, paz e bem.